Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica às jovens, lição de número 2, que está trazendo o título O Problema dos Falsos Mestres. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 nas lições bíblicas jovens, o qual está trazendo o tema desse terceiro trimestre: seja firmes e constante, seja firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Nós já passamos pela lição de número 1, que trouxe o título Introdução à Primeira Carta a Timóteo. E na lição de número 2, que nós vamos estar estudando no próximo domingo, dia 9 de julho de 2023, vai trazer o título O Problema dos Falsos Mestres. E o texto principal nos diz assim: Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que ensinem outra doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Resumo da lição. Nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. E o texto bíblico está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 11, que diz: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. Introdução. A história da igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres que buscam deturpar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde os primeiros séculos, muitos heresiarcas fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras. Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Como vimos na lição anterior, 7 anos antes, Paulo já havia advertido aos anciãos de Éfeso de que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho, conforme registra Atos capítulo 20, versículo 29. Quando ele visita a cidade após sua primeira prisão em Roma, constata que isso havia ocorrido e delega a Timóteo a tarefa de ficar em Éfeso para refutar os falsos ensinos e transmitir a correta doutrina. E nesse trimestre, nessa lição, nós vamos estar estudando somente 2 tópicos. Geralmente nas lições são 3 tópicos, e nessa lição de número 2 só vai haver 2 tópicos. E no primeiro tópico está trazendo o título Cuidando da Doutrina. E o primeiro subtópico, o que é doutrina? No segundo subtópico, o lugar da experiência espiritual. No terceiro subtópico, outra doutrina. No segundo subtópico, a missão de Timóteo. No primeiro subtópico, um delegado apostólico. No segundo subtópico, os falsos mestres. No terceiro subtópico, heresias infiltradas. E agora, vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 2, que está trazendo o título Os Problemas ou O Problema dos Falsos Mestres, registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, de 3 a 5, baseado o tema dessa lição. O ambiente religioso pode tornar-se altamente tóxico e pernicioso
quando seus integrantes agem movidos por sentimentos pecaminosos, como a vaidade, o orgulho e a soberba. Desejos facciosos podem comprometer a saúde de uma comunidade espiritual, gerando elementos destrutivos quando deveriam ser edificantes e construtivos. Nenhuma igreja está livre deste tipo de mal, nem mesmo Éfeso, a principal e maior das igrejas fundadas por Paulo, a qual ele dedicou mais tempo em relação a todas as demais e para quem escreveu uma das mais belas e teológicas cartas. De acordo com os registros feitos por Lucas em Atos capítulo 19, Paulo permaneceu cerca de 3 anos em Éfeso por ocasião da sua terceira viagem missionária. O trabalho de Paulo foi tão produtivo naquela cidade que ali floresceu uma igreja bem alicerçada na doutrina. Isso pode ser constatado especialmente pelo teor da carta que Paulo escreveu aos Efésios durante o seu primeiro aprisionamento em Roma, por volta do ano 62 d.C. Para Donald Stamp, Efésios é um dos picos elevados da revelação bíblica, ocupando um lugar único entre as epístolas de Paulo. O teólogo pentecostal ainda ressalta que a carta foi elaborada no árduo trabalho da bigorna, da controvérsia doutrinária ou dos problemas pastorais, como muitas outras epístolas de Paulo, mas que, ao contrário, Efésios transmite a impressão de um rico transbordar de revelação divina brotando da vida de oração de Paulo. Poucos anos depois de viver esse clima espiritual tão rico, o ambiente em Éfeso estava modificado. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres. Por volta do ano 57 depois de Cristo, no fim da sua terceira viagem missionária, Paulo já havia percebido certamente pelo seu discernimento espiritual ou uma específica revelação divina que os crentes efésios enfrentariam dias difíceis. Veriam ataques externos e internos perpetrados por homens que, pensando mais em si mesmo e na propagação dos seus próprios nomes, agiriam buscando atrair para si os discípulos. O apóstolo advertiu os presbíteros de Éfeso na reunião que teve com eles na cidade portuária de Mileto, quando seguia para Jerusalém: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, conforme registra Atos, capítulo 20, versículo 28 a 30. Assim como em Éfeso, o antídoto contra os falsos ensinos é o efetivo pastoreio do rebanho pela transmissão cuidadosa do genuíno ensino verdadeiro. Isso deve ser feito continuamente pelos pastores locais, especialmente em nossos cultos semanais de doutrina. Temos também a escola bíblica dominical como extraordinária ferramenta de defesa da ortodoxia bíblica. Fama e poder. A busca de fama nas igrejas ou por intermédio delas não é algo novo. A disputa de poder, consistente na possibilidade de domínio de grupos ou das massas, é algo que infelizmente sempre ocorreu na seara eclesiástica. E uma das formas de fazer isso é criando teses teológicas distintas do ensino tradicional apostólico. O teologizar diferente pode ser atrativo para os incautos, que buscam novidades e passam a desprezar a ortodoxia.
a doutrina dos apóstolos, citada por Lucas em Atos capítulo 2, versículo 42. Em Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 3, Paulo havia feito advertência semelhante à que fez aos presbíteros de Éfeso. Este era o perigo que também rondava Éfeso: o afastamento da simplicidade de Cristo e do seu evangelho. Falsos mestres haviam se infiltrado e, pelo que se percebe, havia a tendência de que outros surgissem. Daí a exortação de Paulo para que Timóteo ficasse em Éfeso para advertir a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se dessem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produziam questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. O ensino tradicional e ortodoxo, a transmissão do evangelho na sua simplicidade e pureza bíblica, não atrai o homem carnal. É de nossa tendência pecaminosa o desejo de conhecer e experimentar o diferente, como aconteceu com Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. Sem uma vida de vigilância, de oração e de leitura diária da Bíblia, ou seja, sem que busquemos andar em espírito, conforme menciona Gálatas capítulo 5, 16, é muito fácil ser seduzido por novos ensinos, novas teologias, que se mostram atrativos pelo seu aparente inesticismo ou pelas diferenças que apresentam em relação às doutrinas tradicionalmente expostas. Por vezes exóticas, certas novidades teológicas, apesar de bizarras, encontram não poucos seguidores. Não são poucas as igrejas ou seitas que surgiram a partir de interpretações particulares de textos bíblicos, bem intencionados, mas igualmente errados. Nem sempre os hereges produzem as suas heresias conscientemente desinteressados em dividir a igreja. Alguns a fazem movidos por um zelo que consideram puro, mas que ao fim está igualmente calcado no engano. O mesmo pode ser dito de muitos profetas, em meio às profecias verdadeiras como manifestações do Espírito Santo em nossos dias. Muitos profetizam sobre o que realmente pensam ter visto, e realmente veem, mas na sua própria imaginação. E isso quando não são influenciados pelo diabo, o grande enganador. Mesmo que os hereges identificados por Paulo tivessem índole destrutiva, eram lobos cruéis. Surgiram nos primeiros séculos da igreja homens e mulheres inicialmente piedosos, que também passaram a produzir heresias. De igual forma, hoje também surgem bons e cativantes líderes, alguns bem carismáticos, outros com forte persuasão motivacional, que inicialmente não esboçam intenções nocivas à igreja, mas que, com as suas práticas, terminam produzindo ensinos teológicos que prejudicam a comunidade cristã, por não estarem de acordo com a sã doutrina, como salienta Roger Olson. Todas as heresias cristãs primitivas continuaram a aparecer em formas diferentes sob nomes diferentes ao longo da história cristã. Todas ainda estão por aí entre os cristãos, de alguma forma. A melhor maneira de identificar os falsos ensinos continua sendo conhecer o verdadeiro. Para isso, temos em nossas mãos as Sagradas Escrituras e farta literatura teológica ortodoxa. Em 2017, o pentecostalismo clássico brasileiro ganhou um documento oficial que reúne sinteticamente todas as doutrinas fundamentais da Bíblia. Trata-se da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Amplamente fundamentada nas Escrituras, a obra apresenta o mais genuíno pensamento teológico dos cristãos bíblicos pentecostais. O cremos assembleano
Foi elaborado por uma comissão especial composta por vários teólogos da denominação, liderados pelo pastor Ezequias Soares. O texto foi apreciado e aprovado na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, em 27 de abril de 2017. A missão de Timóteo. A missão de Timóteo em Éfeso era combater os falsos mestres e zelar pela pureza do ensino na igreja, o que Paulo chama seguidas vezes de sã doutrina nas pastorais. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Tito capítulo 1, versículo 9 e capítulo 2, versículo 1. Boa doutrina em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e sãs palavras em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Hoje, de forma semelhante, precisamos estar cada vez mais apegados ao delito ou ao detido estudo das Escrituras em nossa vida devocional e valorizar o genuíno ensino bíblico em nossas escolas bíblicas dominicais, cultos de ensinos e outras oportunidades que temos em nossa igreja local. Assim fazendo, estaremos bem fundamentados para discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. No turbilhão de informações e opiniões teológicas que estão ao nosso alcance, especialmente na web, a rede mundial de computadores e em todos os demais recursos da internet, fica claro no texto de Paulo a sua pouca preocupação com a descrição da natureza em si, das heresias que estavam sendo pregadas. Ele não as expõe em debate. Duas explicações podem ser dadas para isso. A primeira é que Timóteo já as conhecia bem, por isso era desnecessário ao apóstolo detalhá-las na carta. A segunda é que não interessaria ao jovem pastor analisar os falsos ensinos, mas transmitir o ensino verdadeiro, o que bastaria para prevenir a igreja de qualquer falsificação doutrinária. Há ainda uma terceira observação que geralmente é feita quando a esse ponto, que é o fato de Paulo preocupar-se mais em estampar os desvios de caráter dos falsos mestres na linha do que Jesus já havia dito: por seus frutos os conhecereis, mencionado em Mateus capítulo 7, versículo 16. No caso dos falsos mestres de Éfeso, as suas heresias seriam detectadas pelo resultado produzido, questões, debates e litigiosidade em vez de edificação na fé, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Se isso já era perceptível naqueles dias, o que exigia seguramente um contato muito próximo com a comunidade cristã local, o que dizer hoje, com o advento da internet, quando todos os dias são produzidas novas polêmicas alimentadas de um ciclo doentio de contendas e debates. O combate às heresias é necessário, só que é preciso refletir quando, como e onde isso realmente deve ser feito. Fomentar o debate em torno de declarações ou ensinos heréticos pode representar, na verdade, um verdadeiro desserviço ao reino de Deus. Sim, ir às redes sociais para fazer críticas ou fomentar confrontos a todas aí qualquer declarações que destoe da ortodoxia bíblica pode não passar de mais um sinal pecaminoso, qual seja a revanche contra o irmão para ganhar visualizações, likes e mais seguidores. Verdadeiros patrulheiros da doutrina bíblica apresentam-se nas redes, aumentando a visibilidade dos que estão trilhando o caminho de teologias exóticas. Muitas delas tão bem sentido. Muitas delas não têm sentido. Perdão aí.
muitas delas tão sem sentido que sequer mereciam um comentário. Gastar tempos nas redes sociais para discutir ou assistir discussões sobre questiúnicas teológicas pode tornar-se patológico. É um costume doentio, um vício para roubar nosso precioso tempo que poderíamos estar dedicando à devoção pessoal e à frequência qualitativa aos cultos de nossa igreja local, para a busca de comunhão com Deus por intermédio da oração e do estudo das Escrituras Sagradas. Paulo orava para que os crentes Éfesos fossem fortalecidos espiritualmente e crescessem no conhecimento de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19. Quanto à avalanche de desvios teológicos visto na internet e os inúmeros debates em torno deles, não nos esqueçamos da recomendação de Paulo a Tito. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado, conforme registra Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Isso deve bastar para não sermos incautos, aplaudindo os que fazem uso do combate às heresias em busca de autopromoção. No fim das contas, o espírito é o mesmo. A busca de popularidade, ou seja, atrair os discípulos após si, conforme menciona Atos, capítulo 20, versículo 30, para o seu próprio fã-clube. Fazer isso batendo fortemente no herege passa a imagem de uma grande espiritualidade, mas isso nem sempre é verdadeiro. Um delegado apostólico. A expressão delegado apostólico é usada por alguns eruditos como William Entrescent para evidenciar a posição e o papel de Timóteo em Éfeso, assim como de Tito em Creta. O jovem ministro não foi enviado para ser um pastor local na exata acepção do termo, tampouco tinha a mesma estatura ministerial de Paulo, que recebera o seu apostolado do próprio Jesus, quando do seu encontro com ele no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 6. Como viria testemunhar depois, algumas vezes em defesa do seu ministério apostólico, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, 4, 7 e 8. Paulo, portanto, era apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, conforme ele mesmo menciona em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Sofreu muita resistência, principalmente entre os coríntios, para que o seu apostolado fosse reconhecido, porque as credenciais dos apóstolos da igreja primitiva necessariamente incluíam ter estado pessoalmente com Jesus, conforme as palavras de Pedro registradas por Lucas em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Embora Paulo não tenha convivido com Jesus e os apóstolos do colégio dos 12, Jesus apareceu a ele e o comissionou diretamente para levar o evangelho aos gentios, como disse a Ananias. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, conforme menciona Atos capítulo 9, versículo 15. Agora Paulo enviava os seus representantes como Timóteo, Tito, Epafrodito, Epafras ou Epáfras, Ártemas, Tíquico e etc., aos quais dava missões especiais junto às igrejas que ele havia fundado. Os pastores locais eram os anciãos ou presbíteros, que foram ordenados pelo próprio Paulo ou pelos presbíteros locais.
registrado em Atos capítulo 14, 23, 1 Timóteo capítulo 4, 14 e 2 Timóteo 1, versículo 6. Outros deveriam ser designados pelos seus representantes apostólicos, como Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 6, e 2 Timóteo 2, 2, e Tito capítulo 1, versículo 5. Assim eram organizados os ministérios locais na igreja primitiva, com presbíteros e diáconos, conforme menciona Filipenses capítulo 1, versículo 1. Esse, inclusive, é um dado relevante, pois tanto Timóteo quanto Tito eram solteiros, além do próprio Paulo, parecendo assim um contrassenso à exigência de que os pastores locais fossem casados, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e Tito capítulo 1, versículo 6. A explicação está justamente no fato de que o caráter itinerante do ministério desses homens era incompatível com a vida em família. Por outro lado, era próprio dos pastores locais que fossem, em primeiro lugar, forjados no ambiente familiar, tendo nele o necessário êxito porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Fato é, contudo, que a igreja católica valeu-se da condição de solteiros de homens, como Paulo, para instituir o celibato, além de considerações paulinas sobre o casamento tomada fora do contexto geral dos seus ensinos. Wycliffe esclarece: todavia, o pensamento filosófico que estava por trás da teologia católica do celibato, na verdade, a visão católica romana da natureza física está por trás dessa prática de celibato, tendo adotado a visão pagã de que o material, o corpo em especial, é mau por natureza, como expressa a filosofia neoplotiniana. Esta igreja procura a santidade para os seus sacerdotes e freiras por meio de uma vida de completa pobreza, castidade e obediência nos mosteiros e conventos. Esse engano católico, que se manifesta há milênios também em outras religiões e culturas, produz, na verdade, efeitos contrários à santidade, como se conhece desde os porões do catolicismo medieval. Muitas obras literárias e cinematográficas descrevem essa negra e brutal realidade, além das inúmeras notícias estampadas em periódicos contemporâneos que tanto perturbam o Vaticano. As heresias em Éfeso. Uma das heresias que estavam sendo implantadas em Éfeso era exatamente a proibição do casamento, além da abstinência a determinados alimentos, conforme registra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. As doutrinas estranhas tinham nítidas características das seitas judaicas, fábulas e genealogias intermináveis, principalmente porque, conforme Paulo, os falsos mestres queriam ser doutores da lei. Acreditava-se, ainda que poderiam haver, mesmo que bem no começo, certa inclinação gnóstica, o que se extrai da expressão falsamente chamada ciência, presente em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Como já assinalado, Paulo não se preocupou em detalhar as heresias, mas em insistir com Timóteo para que esse batalhasse pela preservação da sã doutrina, ao que se observa, assim como havia ocorrido em outras igrejas, desde os primeiros anos da fé cristã. Muitos judeus insistiam em misturar a doutrina do caminho, como o cristianismo era conhecido nos seus primórdios, com elementos judaicos, o que, aliás,
motivou a ida de Paulo com Barnabé e outros a Jerusalém para o conhecido concílio de Atos capítulo 15. Pior ainda, se dava quando os judeus místicos, influenciados pelo paganismo grego, buscavam trazer as suas religiosidades para o seio do cristianismo, o que produzia um sincretismo ainda mais agudo, corrompendo a fé cristã. Das muitas e variadas opiniões a respeito das heresias que se infiltraram em Éfeso, John Kelly considera que a característica mais óbvia é a combinação de ingredientes judaicos e gnósticos. De um lado, seus expoentes professam ser mestres da lei, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Embora, conforme o escritor, não saibam como fazer um uso apropriado dela em Creta, um grupo deles até é chamado de os da circuncisão, mencionada em Tito capítulo 1, versículo 10. Dedicam-se às disputas acerca da lei, Tito capítulo 3, versículo 9, e estão muito ocupados com fábulas e genealogias, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, para o que é provável um fundo judaico, visto que ouvimos falar em fábulas judaicas em Tito capítulo 1, versículo 14. Duas observações feitas por John Kelly é que também são relevantes para serem destacadas e que também são relevantes para serem destacadas são: a primeira é que a indicação de que os falsos mestres judeus que atuavam em Éfeso não eram judaizantes do tipo que Paulo tinha de combater no seu ministério anterior. A doutrina deles era ascética, envolvendo, por exemplo, a renúncia ao casamento e a abstinência de certos tipos de alimento, possivelmente também do vinho. Conforme registra 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e capítulo 5, versículo 23. A segunda é que, muito provavelmente, as heresias nada tinham a ver com o gnosticismo, porque nada há nos indivíduos esparsos e vagos que recebemos para indicar a doutrina atacada fosse tão elaborada ou coerente com os grandes sistemas gnósticos. Kelly diz mais: tudo sugere que era algo muito mais elementar, e é significante que boa parte da polêmica do escritor é dirigida não tanto contra qualquer doutrina específica, quanto contra a contenção e a vida absoluta que encoraja. Talvez seja melhor definida como sendo uma forma gnostizante do criacionismo ou cristianismo judaico. Isso por si só é iluminador, porque é reconhecido hoje em dia que o judaísmo, e especialmente o judaísmo sectário, fornecia um solo fértil em que o gnosticismo vicejava livremente. Fica aparente que já nos tempos da Gálatas, ou do Gálatas, Paulo se via confrontado os assim chamados cristãos, que combinavam ideias gnósticas acerca dos dominadores do mundo com a aderência rigorosa à lei mosaica. Opinião semelhante à de John Kelly é exposta por Mark Burley, para quem as evidências das epístolas sugerem que o erro não era um sistema de pensamento totalmente envolvido e que a mensagem dos falsos mestres parece ser uma mistura de tradição judaica e asceticismo gnóstico. O dualismo platônico, que considerava a matéria inerente má,
certamente estaria influenciando o pensamento judaico e trazendo inquietações para a igreja nascente. No caso de Éfeso, isso ficaria bem evidente poucas décadas depois, quando a igreja foi pastoreada por João, o apóstolo do amor. Como destaquei no livro Jesus, o Filho de Deus, o que se percebe é que gnósticos tentaram usurpar a fé cristã para o seu próprio sistema dualístico, que concebia a existência de um constante confronto entre as forças do bem e do mal, que seriam ambas de origem divina. Com seus próprios apóstolos e gnósticos, diziam ser cristãos e tinham Cristo como uma encarnação do Deus perfeito, que teria sido enviado ao mundo para trazer ao homem um conhecimento elevado. Daí a expressão grega gnosis, conhecimento, capaz de salvá-lo das amarras da matéria. O mundo mal, que teria sido criado por um Deus mau, a quem identificavam sendo o Deus do Antigo Testamento, uma emanação imperfeita do Deus perfeito. A cidade de Éfeso. Alguns estudiosos consideram que o histórico pagão e sincretista da cidade de Éfeso tem a ligação direta com os problemas que a igreja efésia passou a enfrentar. De fato, é muito comum que a cultura local influencie o corpo de Cristo em qualquer lugar, sobretudo numa cidade de costumes religiosos tão efervescentes como Éfeso, principal cidade da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade portuária, um agitado centro econômico, o que fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Era grande o paganismo em Éfeso, cidade da conhecida deusa Diana, Ártemis, cujo templo foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Diana dava muito lucro para os efésios, conforme registra Atos capítulo 19, versículo 24 a 28. Charles Winston traz outras informações relevantes acerca de Éfeso, que contribuem para uma melhor compreensão do ambiente em que havia florescido a igreja, que agora Timóteo tinha a missão de atuar como delegado apostólico. Éfeso, de todas as cidades do Império Romano, seria um dos lugares mais difíceis para levar uma vida tranquila e serena. Que dirá liderar uma igreja tranquila e serena. Essa cidade portuária ficava ao lado do mar Egeu, na foz do rio Castro, perto da interseção de 2 importantes passagens na montanha. Éfeso, portanto, tinha uma posição estratégica, oferecendo acesso ao mar em todas as direções, tornando a cidade um movimento e influente centro econômico para a província romana da Ásia. Os materiais e conhecimento fluíam no mundo inteiro para a cidade, alimentando seu apetite voraz por mais riquezas e novas filosofias. Éfeso era conhecida por seu paganismo. 50 deuses e deusas diferentes eram adorados ali. No entanto, ninguém questionava o poder econômico e místico do alto templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A adoração da Mãe Terra passara a ser uma atração intensa, combinando turismo e idolatria sexual, com tal sucesso que estimulou o coração da economia da cidade, conforme menciona Atos capítulo 19. A despeito do conteúdo, a despeito do comércio já desenvolvido de Éfeso, de importação e exportação, as autoridades da cidade reservavam um mês de cada ano
para honrar a deusa com uma grande celebração, durante a qual todo o trabalho parava. O estádio recebia jogos atléticos, o teatro produzia peças, o Odeão organizava concertos e multidões de todos os cantos da Ásia e além dela fazia ofertas no bosque sagrado, o mítico lugar de nascimento de Ártemis. Não é de admirar, portanto, que numa cidade tão cosmopolita quanto Éfeso, surgiram tantas novidades teológicas, fazendo brotar heresias diversas. De qualquer sorte, a missão de Timóteo, assim como a dos pastores de todas as épocas, é ensinar a verdadeira doutrina para que tudo o que é falso seja expurgado. O propósito do mandamento. Em vez de ficar preocupado com a natureza das heresias, como já assinalado, Paulo buscou apontar as suas consequências em contraponto com os frutos da boa doutrina, que são o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Todo mestre deve estar atento para o verdadeiro propósito do seu coração ao ensinar, a fim de a sua motivação jamais ser corrompida. Todo discípulo deve buscar discernimento espiritual para não ser iludido com falsos ensinos. Todo ensino que produz divisão e contenda, que atenta contra o corpo de Cristo para enfraquecê-lo, que promove culto à personalidade, que alimenta a soberba de indivíduos ou grupos, deve ser refutado. Como enfatiza Donald Stamps, o alvo supremo de toda a instrução da palavra de Deus não é o conhecimento bíblico em si mesmo, mas uma transformação moral interior da pessoa, que se expressa no amor, na pureza de coração, numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. Produzir santidade é uma vida piedosa que se conforme com os caminhos de Deus. A essencialidade da fé para servir a Deus deve manter-nos vigilantes em relação a todos e qualquer ensino que tenha o potencial de afastar-nos do caminho da salvação. Em Éfeso, alguns líderes enveredaram-se por caminhos diferentes, naufragando na fé. Paulo cita nominalmente Emineu e Alexandre, que rejeitaram a boa consciência e sofreram naufrágio espiritual, conforme menciona 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 20. Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência para o que é fundamental, a saber, dedicar-se a uma vida de piedade e santificação, que necessariamente inclui o estudo devocional da palavra de Deus, além da vigilância e da oração constantes, conforme menciona Mateus capítulo 24, versículo 41, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 a 16. Isso sempre foi um grande desafio para todo cristão, principalmente agora, em tempos pós-modernos, de uma vida tão frenética e de tanta perversidade. Contudo, não podemos desfalecer, mas perseverar sempre, conforme menciona Romanos capítulo 12, versículo 12 e Colossenses capítulo 4, versículo 2. O problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras, que é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé, que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo, cheios do amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com nosso Salvador e Senhor. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim:
O problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras, que é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo, cheios de amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com o nosso Salvador e Senhor. Então, meus queridos, esse aqui foi o subtítulo do livro de apoio da lição de número 2, que trouxe o título O Problema dos Falsos Mestres. E na próxima semana, querido Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio da lição de número 3, que vai estar trazendo o título Instruções a respeito da oração. Que Deus em Cristo venha estar abençoando a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.